Como é que foi vocês decidirem dar esse passo para ir para fora do país? Como é que você se organizou com o seu sócio? Como é que tá isso na prática hoje? E faz um tempo que vocês já estão fora, né? Então, pra gente internacionalizar já era uma premissa desde o dia 1. Então, quando a gente criou a empresa, que a gente criou o nome Rentbrella, a gente já criou o nome em inglês, pensando efetivamente que em algum momento a gente ia internacionalizar. Então, a gente já pensava nessa internacionalização desde o início. Então, eu falei, putz, faz sentido, é uma ideia nova, uma ideia inusitada, inovadora, que faz sentido para vários mercados. Então, quando a gente pensou em expansão e até as ideias super mirabolantes e super diferentes sempre vêm do meu sócio, né? Eu sou muito mais pé no chão e ele vem com as ideias diferentes. Eu falei assim, Fred, putz, em vez de já começar a expandir para o Rio de Janeiro, para Curitiba, para Porto Alegre, por que a gente não leva para Nova York? Por que a gente não leva para Londres? E aí a gente falou, putz, quer saber? Putz, faz sentido mesmo. É uma cidade que as pessoas se locomovem muito a pé. Tem chuva constante. E ela é muito forte, essa chuva, e muito constante, faz parte da vida dessas pessoas. E o valor da mídia nesses lugares, o marketing, ele é muito valorizado. Sim. Então faz muito sentido ter esse serviço para a população. E aí que a gente começou a estruturar, então, como que seria essa expansão. E aí foram vários desafios também, certificações internacionais. Então, para poder operar nos Estados Unidos, na Europa, assim, centenas de certificações para o hardware, efetivamente. E, óbvio, a preparação do time, da internacionalização, da cabeça de ter todo o time internacional e contratações locais em si, sempre foi um desafio grande nesse processo. E hoje a gente conseguiu montar essas duas operações. Então a gente conseguiu montar uma operação em Nova York, conseguiu uma operação em Londres, uma base nessas operações, e agora a gente está trabalhando justamente como que eu escalo isso, que nem a gente conseguiu escalar no Brasil já para 60 cidades, como eu consigo escalar lá fora também. Hoje ainda é operado 100% pela gente, então assim, times... Óbvio, times de americanos nos Estados Unidos, times de londrinos em Londres, mas é 100% operado pelo Brasil, efetivamente. A gestão, enfim, é feita pelo Brasil. Legal. Isso que eu ia te perguntar, se você tem... Obviamente você tem time local, mas se a gestão era mais separada ou não. Mas me fala uma coisa, dando alguns passos para trás. Da concepção da ideia até você colocar uma primeira estação, como que foi em termos de time, de, sei lá, investimento, planejamento? Você, aí pegando aqui do Brasil especificamente, você chegar, sei lá, de uma estação para 100, por exemplo. Perfeito. O que você precisou investir em, sei lá, mais pessoal de vendas? Como é que vocês estruturaram isso? A gente, na Rentbrella, sempre foi uma empresa muito consciente em termos de uso desse caixa, o uso dos recursos em si. Então, como naquela época, também 2018 em si, não tinha uma liquidez alta em termos de investimentos, naquela época ainda os fundos de investimento estavam muito focados em outras iniciativas. A gente era... Acho que naquela época, hoje em dia é muito diferente, mas naquela época a gente era um patinho feio, entendeu? Era uma empresa começando de guarda-chuva, ninguém entendia muito bem como que a gente ia escalar o negócio, como que a gente ia faturar, qual era o tamanho do nosso mercado em si, que hoje é muito mais claro pra gente. Mas assim, naquela época era difícil. Então, o desafio foi... A gente sempre falou, o que eu preciso para dar o próximo passo na minha jornada? Então, agora eu preciso fazer um lote de 50 máquinas. Eu fui no mercado, captei para 50 máquinas. Agora eu preciso fazer mais 300 máquinas. Eu fui no mercado, captei dinheiro para fazer mais 300 máquinas. Então, a gente não seguiu a trilha tradicional de Seed, Series A, Series B. Eu sempre falei, isso daí, na prática, é besteira, entendeu? Na prática é, beleza, o que eu preciso para montar um negócio, para dar o próximo passo, para crescer em si e conseguir construir um negócio sustentável de longo prazo e que fique realmente uma solução que ajude as pessoas, né? Mais do que qualquer coisa, que ajude as pessoas a melhorar o dia delas de alguma forma, se locomover pela cidade em um dia de chuva. Então, a gente foi muito nessa trilha de o que eu preciso. Então, a gente começou... Fizemos uma máquina protótipo, aí fizemos um lote de 50 máquinas, e dessas 50 máquinas fizeram mais 350 máquinas. Então a gente foi 0 para 50, 50 para 350. Aí depois a gente foi de forma mais sustentável produzindo. E aí no meio do caminho, acho que até pouca gente ainda comenta nisso, mas a gente pegou a pandemia.
Isso, eu lembrei A disso, pandemia, meu, a pandemia foi o caos pra gente. Todo mundo em casa, ninguém saía. Quem precisava de um guarda-chuva, estava todo mundo fora dos escritórios, em casa. Então, assim, foi um dos momentos mais críticos, eu acho que, da nossa jornada, que a gente falou, putz, e agora? Quanto tempo vai durar essa pandemia? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para sustentar essas operações? E graças a Deus, assim, acho que sou muito grato. A gente teve duas coisas muito importantes. Primeiro, investidores que acreditavam no negócio, falando, cara, vai voltar. Uma hora vai voltar, vocês vão estar aqui para atender. E segundo, são os clientes. Então, os clientes entenderam que putz, fazia sentido manter o serviço. Óbvio, renegociamos para manter uma coisa viável em si. Mas conseguimos manter sem demitir ninguém. Então, acho que foi uma das coisas boas. A gente manteve o time. E o que a gente fez? Até é legal relembrar, né? A gente era pequenos, né? Então, a gente subiu de 50 para 350 máquinas. E aí, eu lembro muito bem, porque era 8 de outubro, era meu aniversário. E aí, 8 de outubro, aquela primeira chuva do verão, de 50 para 350 máquinas, chovendo, caiu o sistema. A gente estava com quase, sei lá, 400 empréstimos por minuto e tal. Putz, derrubou o sistema, não aguentou o sistema. A gente falou, e agora? Tal, o que eu vou fazer? Putz, foi um caos, assim. Foram milhares de chamadas, o pessoal falando, pô, mas na chuva não funciona e tal. A gente não estava preparado, né? Porque, assim, cresceu de uma forma muito rápida. E aí a gente falou, putz, começamos a refazer. E aí a gente foi fazendo soluções paliativas. Eu lembro que nosso custo de infraestrutura em si, porque a gente não estava preparado, a gente só foi colocando mais dinheiro para aguentar mais, né? Segurar. E aí a gente chegou a fevereiro de 2019, desculpa, de 2020, nosso custo estava na lua de infraestrutura, né? E aí, putz, deu a pandemia, parou tudo, a gente falou, puta, agora é o momento. Então, vamos olhar o copo meio cheio. O avião tá aterrissado, tá no chão. Agora é o momento para a gente refazer o aplicativo para preparar ele, eventualmente, para uma internacionalização, para múltiplas moedas, múltiplos time zones. Preparar realmente a infraestrutura da companhia para poder escalar, não para 300 máquinas, mas para 10 mil máquinas. Então, a gente aproveitou esse tempo da pandemia para refazer tudo. Refizeram todos os sistemas, refizeram todos os aplicativos para permitir operar em qualquer lugar do mundo, meios de pagamento em todos os lugares do mundo. Então, a gente aproveitou a pandemia justamente para preparar a companhia para o pós-pandemia. E foi muito nesse caminho que a gente acabou seguindo em si e conseguindo... tanto que no pós-pandemia a gente já estava super tranquilo, tudo preparado para escalar efetivamente, né? E hoje, graças a Deus, desde aquele dia a gente não teve mais nenhuma queda do sistema, mas putz, até hoje eu tenho pesadelo com aquele dia. Ainda falando, eu não gosto do meu aniversário porque me traz péssimas lembranças, entendeu? Fiquei ainda lendo, minha esposa queria comemorar, então falando, cara, não dá, preciso... ficar resolvendo aqui os problemas em si. Foi um dia realmente caótico.